de luz, nasce do amor. Quando você disse sim à doutrina espírita, disse sim a viver algo novo, ao menos a partir de um imediatismo, né, da consciência. Porque espiritualmente você já tem uma conexão com a doutrina espírita. Tenho certeza que deve ter estudado antes de reencarnar. E esse vazio, certamente, ele se deu por essa dissonância. Você certamente se sentiu atraída por um caminho, o do catolicismo, a da vida de uma freira. Certamente já viveu isso em vidas passadas, sendo que na atual existência você tem um desafio para frente, né, voltado ao futuro, que era vivenciar a doutrina espírita, ser uma divulgadora. Quando você disse sim a essas experiências que estavam por vir, que tudo era novo para você, foi uma autodeclaração de amar a si mesma? Olha, é o autoconhecimento. Você sabe assim, quando você se encontra, então até aquele momento, provavelmente eu não estava em mim, né? Eu estava no mundo terreno à procura, né? Disso que ia me trazer essa certeza, né? E naquele dia eu tive a plena confiança, né? Que eu fui chamada ali para trabalhar, para ser uma espírita, e eu estava no lugar certo. E quando eu digo que eu queria ser freira, é porque em outra, a existência última próxima minha, eu era realmente uma freira, né? Tanto é que eu tenho os resquícios lá, né? Eu gosto de trabalhar com criança, provavelmente eu era uma educadora, como eu sou hoje, gosto de música, né, da religião católica, então sou uma pesquisadora na parte religiosa sempre, né, então eu procuro ler várias, né, sobre várias religiões, sobre as biografias daquelas pessoas que fizeram diferença, né, aqui no plano terrestre, né, e nessas questões. Então, isso tudo aflorou em mim ainda muito mais. Então, se houve um tempo que eu estava assim, indecisa, se eu estava reflexiva, quando adentrei a casa espírita. Olha, o perfume era tão forte, vocês não têm noção. Era um perfume maravilhoso que eu saí procurando. Não tinha nenhuma rosa, gente, não tinha nenhuma rosa. A hora que o presidente disse, fomos agraciados por chuva de pétalas de rosas, né, do plano espiritual, chorei muito. Eu sabia que eu estava sendo recebida. E nunca mais, né, eu deixei a doutrina, estudando sempre, e trabalhando sempre, e eu me sinto assim, eu me encontrei. Ali, esse é o auto-amor, é autoconhecimento, né, a gente se encontra com a nossa essência, com aquilo que realmente faz parte de você. É como se eu tivesse encarnado e tateando aqui e dali e me encontrei naquele momento. Mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem a hora certa. E o vazio existencial bateu muito forte e eu fui em busca. Provavelmente a espiritualidade me guiou, né? Até aquela casa espírita que eu trabalhei por muitos anos. Então, não tem nada por acaso, né? Então, eu saí, eu tinha o berço católico, tinha o berço espírita, todos os dois ali, né? Vivendo, inclusive o Chico Xavier ainda, eu era muito criança, e o Chico Xavier, meu pai nasceu em Uberaba, né, eu não tive a oportunidade, ele não era famoso, né, assim, a gente tinha a oportunidade de falar da casa espírita dele, essas coisas assim, né, e eu muito criança, nem imaginava, né, assim, que o Chico seria aquele irmão, né, que trouxe para nós tanto conhecimento, tanta luz, né? Hoje eu reverencio ele como espírito, eu reverencio ele, né? É um exemplo para nós, né? E a hora que eu penso assim, que eu tive tão pertinho, né? Mas só que eu era muito, né, criança ainda para entender,
né? Que a família do meu pai, tudo ali visitava, conversava, né? E eu, né? Aí eu fico pensando, se eu tivesse essa oportunidade hoje, eu não perderia de Aham. maneira nenhuma, né? Fantástico. Então você ainda viu o Chico encarnado. Sim, sim, muitas E vezes. como era a energia dele, Não, aí Marines? eu nem te falo, porque você sabe que sentir assim, uma alegria infinita, infinita. Assim, eu como criança, assim, você sentia um acolhimento, era diferente. Mas aí, no meu sentimento de criança, para mim, eu traduzo aquilo como uma alegria. Era como se eu fosse. É como se eu. Aí, naqueles momentos também, né? Vinha vozes do céu, que eu não sabia da onde. E eu olhava para o céu, que vozes eram aquelas, né? Mas Aham. proximidade daquela pessoa, daquele homem maravilhoso, daquela luz, daquela humildade, eu acho que nos fazia, né, sentir assim. É verdade. O